E o Paulo Seno vai fazer o preparo de hoje, né, Paulinho? Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. É o capítulo 53. Os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbadores e maus. Mantém a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência hoje ou mais tarde se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Joana de Ângeles nos adverte nesta mensagem o quão importante é a nossa mudança de padrão de pensamento. As coisas estão ruins. São momentos em que está sendo mexido nas várias instâncias sociais. Ontem no táxi o motorista falou assim para mim: que bom que está acabando esse ano é um ano para esquecer. Eu falei: não, esse ano é um ano muito bom. Nós tivemos um rebuliço no nosso país quanto à parte moral, a corrupção. É a oportunidade que nós temos de fazer a mudança. O que nós estamos fazendo com tudo isso que está sendo colocado para a gente aí? Qual é a transformação que nós estamos fazendo em nós, na participação de um país melhor, de uma família melhor, de uma pessoa melhor? Estava comentando na aula com o pessoal da minha aula a importância do espírita neste momento em que atravessa o planeta. Nós temos que ser pontos de luz onde estivermos. Onde estiver havendo a discórdia, que a gente possa levar a paz, a concórdia. Nós não estamos aqui só para assistir palestra, para ouvir palavras bonitas, para falar assim: nossa, isso foi tão bom. Nós precisamos fazer o nosso trabalho de reforma interior. É muito importante. O mestre envia vários trabalhadores para ajudar-nos a todo momento a passar por esse momento truculento no planeta. Que realmente a gente aproveite esta oportunidade. Muita paz. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos encontra nesta tarde de hoje para nos acolher nos braços, trazer a serenidade aos nossos corações e o exemplo dos vossos ensinamentos. Pedimos a Ti, Senhor, a Joana de Ângeles, nossa mentora querida, amorosa, que com todo o seu carinho, a sua inspiração, a sua alegria, envolva nosso amigo querido Daniel Puerari, trabalhador da casa, nos estudos que ele preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde, meus amigos. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Realmente, pegando o gancho aí que o Paulo falou, a gente está num momento de transição e esse momento é muito importante para toda a humanidade, né? E nós temos um papel fundamental. Sim, claro, porque somos espíritas e compreendemos esse momento de transição, né? Mas em toda e qualquer religião se acende um ponto de luz, e sobremaneira aqui, que a gente compreende exatamente como funcionam esses mecanismos, né? Em outras religiões, em outras doutrinas também se compreende, mas nosso papel é fundamental,
que quanto mais a gente tem informação, quanto mais a gente conhece, maior é a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade de um adulto é maior do que a responsabilidade de uma criança, né? Então, a pessoa mais esclarecida está muito mais comprometida do que quem não tem ainda o conhecimento, né? E Emmanuel já disse, basta 5 minutos para você ter conhecimento e já está comprometido. Então, todo mundo aqui já tem mais que 5 minutos, por mais que tenha pisado aqui pela primeira vez hoje, já está comprometido. Bom, então, meus amigos, o tema de hoje é o capítulo 5. Começaremos aqui o estudo no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros do Pentateuco, aí kardeciano, né? E, na verdade, o que nos cabe é o primeiro ponto do capítulo 5, Justiça das Aflições. E aqui eu não vou ler esse início, mas já falando com vocês, que tem uma relação direta com as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças, né? Jesus, antes de começar a sua vida pública, se recolheu no deserto e ficou 40 dias meditando e jejuando. 40 dias para poder se abastecer da energia do Pai e conseguir começar aí, em definitivo, com a sua missão. Em outros momentos você tinha uma ou outra aparição de Jesus, mas a sua vida pública começou praticamente nesse momento, após os 40 dias de jejum e meditação no deserto. Quando ele voltou, de novo ali para aquele contexto, se encontrou com os apóstolos, ele teve a sua primeira palavra, o seu primeiro sermão, que ficou conhecido como Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, eu trouxe até um livro muito bom, eu acho que tem aqui também ainda na livraria, né? Tem aqui na livraria, é pequenininho, uma linguagem fácil, bem interessante. Tem vários livros sobre o Sermão da Montanha. Esse aqui do Huberto Holden, inclusive, foi citado por Divaldo numa palestra recente sobre o Sermão da Montanha. Ele citou muitas coisas aqui do Huberto Holden, né? E, enfim, aí ele se reuniu ali com os seguidores e anunciou ali um sermão no Monte Curum Hatim, lá na Galileia. Muito bem. Parece que é algo bem simples, a mensagem lá de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, pelo Espírito, como a gente vai ver aqui, bem-aventurados os puros de coração, será dele o reino dos céus. Parece que é algo muito simples esse discurso, essas palavras de Jesus. Só que Eurípides Barçanufo foi um grande espírito encarnado aqui no Brasil. Ele próprio tinha uma grande dificuldade, não de compreender as palavras, mas de introjetá-las. E tem uma diferença muito grande entre racionalizar o que está dizendo ali num texto, ou as palavras de um sermão, que foi o caso aqui do Sermão da Montanha, e introjetá-los. Absorvermos de fato, né, e vivenciarmos o que aquela palavra nos diz. E Eurípides Barçanufo falou o seguinte: olha, eu não consigo compreender, numa certa reunião mediúnica, eu não consigo compreender o que o Sermão da Montanha nos traz assim, de efetivo, né, no meu dia a dia. Como é que eu vou ser aqui um aflito e vou me achar um bem-aventurado? Como é que isso funciona? Um pobre de espírito, que era a tradução ainda que se trabalhava muito na época, e como é que eu vou ser um bem-aventurado? Eu só consigo compreender se João Evangelista vier aqui me explicar isso. Dá para compreender, né, que ele tinha ali méritos para isso, e ele próprio deu a psicofonia, veio João Evangelista e falou: olha só, eu vou te explicar, é isso, isso, isso. Depois desse dia, ele nunca mais duvidou e nunca mais deixou de estudar as palavras de Jesus, e até desencarnar ele continuou sendo espírita, e depois de desencarnado, continuou trabalhando nos trabalhos mediúnicos, principalmente desenvolvidos ali pelo doutor Inácio Ferreira, com a dona Maria Modesto. Tem até um livrinho muito interessante também sobre isso. É um livro bacana que se indica até para adolescentes, né? Já teve até no Grupo Jovem, uns anos atrás, Sob as Cinzas do Tempo. Fala a história lá do Eurípides Barçanufo do outro lado, né, prestando assistência espiritual, e o doutor Inácio Ferreira, ainda encarnado na época, fazendo atendimentos ali no hospital psiquiátrico. E é bem interessante também para compreender, pelo menos, o início, né, dessa relação que tem com algumas formas ali de desequilíbrios psíquicos,
com obsessão. Muito, mas muito interessante mesmo. Mas voltando aqui para o Sermão da Montanha, ele conseguiu compreender, mas ainda assim, até o desencarne, ele percebeu que era difícil, né? Até hoje, nós não conseguimos, de fato, introjetar as palavras de Jesus, que são tão simples, tão simples. Jesus resumiu todo o ensinamento cristão em 2 diretrizes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente fala até, a gente precisa escutar também, né? Quem mais fala, quem mais precisa escutar. E no nosso dia a dia, parece que alguma coisa acontece e o básico, às vezes, a gente não consegue fazer. Eu digo isso porque eu me vejo nessa situação também, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Toma uma fechada no trânsito, acaba, na hora, aquela vontade de amar o próximo como a si mesmo, né? Então, são coisas pequenas que a gente vê na nossa vida, que até o simples pode ser difícil de ser introjetado, mas só depende simplesmente da pessoa, não depende de ninguém. É um trabalho único, é um trabalho interno, e a gente só veio aqui para isso. A gente não veio para mudar ninguém, nós só viemos aqui, só estamos encarnados com a exclusiva missão de mudarmos a nós mesmos. É claro que, se possível, você dá um bom exemplo, através da sua mudança interior, que vai te favorecer ali num primeiro momento, você reflexamente, claro, também está ajudando ali as outras pessoas pelo exemplo, mas você não veio para isso. Você veio sim para ajudar, obviamente, mas principalmente para poder evoluir. Para poder evoluir. E como é que eu consigo evoluir? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é impressionante, né? Como a gente precisa se esforçar. E o trabalho está justamente no esforço. O trabalho está justamente no esforço. Não somos ainda seres crísticos, perfeitos, e não podemos nos culpar disso. Não podemos. Não podemos culpar ninguém, né? Na verdade, pelos nossos próprios méritos, alcançaremos a perfeição. Todos nós aqui. Alguns de acordo com o esforço, né, pela performance ali daquela encarnação mais rápido, outros nem tanto, mas todos nós aqui seremos espíritos perfeitos. E não podemos nos culpar por não sermos, né? Porque muitas vezes as pessoas se culpam pelos seus próprios erros. E a culpa é um grande problema que nós temos, um grande problema. E não é responsabilidade nossa isso. Se Deus quisesse que nós fôssemos perfeitos, que tivesse nos criado perfeitos, não é? Nós temos compromisso em acertar. Agora, esse esforço diário, não aconteceu, cometer um erro que sirva de lição, para que não se repita, mas que não fiquemos toda hora martelando naquela mesma situação e nos culpando, né? Isso não leva a nada. Bom, muito bem. Já para a gente poder falar também um pouco mais do Sermão da Montanha, Mahatma Gandhi, ele disse o seguinte uma vez, né? Ainda que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Nada teria se perdido. Nada. Divaldo nos trouxe, inclusive, que o Sermão da Montanha, citando o Beto Roden, que o Sermão da Montanha é ali a maior plataforma divina aqui na humanidade, não é a maior diretriz, a maior plataforma divina, para a gente perceber a profundidade e a importância dessas palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Muito bem. E como é que ele começa aqui, pelo menos, a trabalhar o Sermão da Montanha? Primeiro de tudo, bem-aventurados, o que a gente compreende aqui, pelo menos pelo Evangelho e algumas leituras, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Isso numa tradução que hoje em dia é repisada, ela é revista. Por quê? Pobre de espírito dá a impressão de que seriam bem-aventurados aquelas pessoas desprovidas ali de moral ou desprovidas de inteligência, se levado ao pé da letra, pobre de espírito. E eu não me esqueço, no início aqui do SEJA, quando eu comecei a frequentar, eu já fui encaminhado direto pela Iraci para o tratamento espiritual, que era às sextas-feiras ainda, né? Aí eu peguei a minha garrafinha de água, coloquei meu nome, vim aqui, e tinha um amigo meu também que vinha, e um outro que eu acabei encontrando aqui também. E aí foi bacana, a gente batendo um papo lá, e tinha a música, né? E tem aquela hora de uma música que fala que, enfim, pobre de espírito ser. Aí a gente ficava cantando aquilo, né? E o meu amigo do lado falou, acho que está errado.
eu acho que não é isso não. Eu falei, não, está certo, está escrito aqui, pobre de espírito ser. Porque dá a impressão de pobre de espírito como sendo vulgarmente conhecido, né? O sujeito é pobre de espírito, mas não. A tradução correta, na verdade, seria pobre pelo espírito, que se perde muito. A gente sabe que se perde muito com as traduções, né? Pobre pelo espírito. Agora, o que vem a ser, na essência, pobre pelo espírito? Divaldo explica e Huberto Holden também. Pobre pelo espírito, na verdade, é fazer uma ponderação, é pesar. Até que ponto eu abro mão da minha felicidade perene, eu enquanto eu divino, em detrimento e em desejo de bens exteriores, de bens materiais, sem condenar a posse de bens materiais, mas até que ponto eu passo por cima da minha verdadeira essência, que é espiritual, e me apego aos bens materiais, que são fundamentais. A gente vive no mundo material, a gente precisa de alimento, a gente precisa de roupa, a gente precisa de transporte. Então, precisamos de bens materiais, inclusive para ajudar pessoas menos desprovidas, porque tem gente que não tem o que comer. E isso, nessa nossa sociedade hoje, é algo impressionante, mas é impressionante que pessoas ainda morram de fome, porque não falta recursos, não falta. Nós temos recursos para alimentar todas as pessoas aqui desse mundo, sobra recursos, nós temos tudo em abundância, né? Se há falta, é porque não trabalhamos ainda esse equilíbrio entre a nossa essência espiritual e o nosso desejo material, o desejo do nosso ego. Então, ser pobre pelo espírito traz aqui o Sermão da Montanha e todos que vão explicar o Sermão da Montanha, que é conseguir se desapegar desse mundo material, desapegar. Não é deixar, obviamente, de ter a matéria, de ter bens materiais, mas desapegar é não sofrer por eles. Não sofrer pela posse deles e aquele apego, eu preciso desses meus bens, o que vai ser de mim se eu perder esses bens? Porque quando perde, e geralmente vem como lição, não vem como castigo, nada é castigo. Deus é bom. Essa ideia de castigo era uma ideia pré-mosaica até. Deus é bom, por que ele vai castigar tirando um bem? Ah, mas foi alguma coisa que eu fiz? Não necessariamente. Pode ser um trabalho interno que você precisa fazer. Não é? Até que ponto você possui os seus bens ou os seus bens te possuem? Porque se eu sofro pela posse, pelo medo de perder ou por ter perdido, eu não possuí nada, eu fui possuído. Porque quando você possui, você domina e não é dominado. Até que ponto esses bens materiais, eles me possuem, ou sou eu que os possuo? Esse equilíbrio entre a essência divina, a essência espiritual e o desejo material, justamente é você compreender que somos além da matéria, né? Somos espíritos imortais. A matéria só nos serve aqui de lição, só nos serve de lição. Só para aprendizado. Se eu estou aqui encarnado e eu tenho lá um patrimônio, tudo isso vai embora. Tudo isso vai embora, mais cedo ou mais tarde. E é bom a gente compreender antes, porque é terrível e a gente evitaria muito sofrimento quando a gente compreende depois que desencarna, porque não abre mão. Às vezes aquele apego dura tanto, e não só a bens, não, a pessoas também. Há pessoas também. Que quando a pessoa desencarna, a família, claro que sente a falta, e é normal, é natural sentir falta. A família gosta, ama aquele indivíduo, né, vai sentir falta. Mas, em algumas situações, além da falta, não é, as pessoas não se sentem muito bem. Por que isso pode estar acontecendo? A gente vê situações na mesa mediúnica. O apego é tão grande, mas tão grande, por aquele indivíduo que desencarnou, que a carne vai e ele fica em espírito, enquanto alma, né? Espírito encarnado, enquanto alma, ali, naquele apartamento, naquela casa, e fica pensando naqueles bens, naquelas pessoas. Vimos situações já em mesa mediúnica de centenas de anos, e passava o patrimônio de pessoa para pessoa e aquele apego. Olha quanto não se evitaria de sofrimento se a pessoa tivesse compreendido isso antes. E essa oportunidade todos nós aqui temos. Todos nós aqui temos. Ouvimos isso aqui todas as palestras, né? Às vezes sob um viés ou outro, mas todas as palestras. E também, é claro, em relação a pessoas, aos relacionamentos, né?
Até que ponto eu amo a pessoa ou eu quero possuir a pessoa? Porque o amor liberta, o amor não aprisiona. O amor faz com que você até se entregue em prol daquela pessoa, mas não se aprisiona. O amor que aprisiona é sentimento ainda de posse. Posse para bens materiais ou para pessoas, para situações, para relacionamentos, para emprego, para cargos. Nem o nosso corpo nos pertence, o nosso não pertence. Amanhã ou depois eu posso sair aí e desencarnar. Não me pertence. O que dirá o corpo de um outro espírito imortal? Mas nós temos essa visão, esse apego, né? E justamente ser pobre de espírito, ou pobre pelo espírito, é conseguir superar esse apego ao mundo exterior da matéria. Emmanuel já disse, tudo que os olhos da carne veem, ou está morto ou vai morrer. Tudo. Tudo que a gente consegue ver aqui pelos olhos da carne, ou está morto ou vai morrer. Nada é para sempre. E nós precisamos nos acostumar com essa ideia, porque compreendendo essa sistemática, a gente sofre menos. A gente sabe que vai acontecer, vai desencarnar, depois vai voltar. Há algo depois daqui, não é? Há algo depois da vida material. Vamos voltar novamente, com aquela mesma família ou num outro arranjo, muitas vezes no mesmo círculo ali de espíritos que precisam ainda seguir mais um pouco, para poder ali conseguir cada um resolver a sua missão aqui, não é? Mas nós vamos reencontrar todo mundo. A dor é inevitável, como a Iraci falou. Nós vamos sentir a perda de entes, a perda até de bens materiais, porque dá um certo conforto, mas daí a essa dor se tornar sofrimento, é uma escolha nossa. A dor vem, é inevitável. A gente está no mundo material, coisas acontecem com pessoas ruins e com pessoas boas também. É inevitável. Se Jesus, o espírito mais puro que passou por aqui, passou por dor, ele não sofreu. Mas ele foi ali, sim, ultrajado por alguns, não tomou nada, ele não sentiu nada. Ele, na sua inteireza de espírito integral, crístico, não sentiu nada, não é? Enquanto abalo moral, porque alguém estava o rejeitando, não. De forma alguma. Se você parar para pensar, quem o rejeitava ali eram espíritos que ainda estavam no início da sua cadeia ali evolutiva. E do lado de Jesus tinham milhões de outros espíritos crísticos que ele conheceu ao longo aí da sua carreira cósmica, né? Jesus que agora continua com a gente aqui como o grande administrador desse orbe. Muito bem. Então, pobre pelo espírito nos traz essa ideia mais de desapego do mundo espiritual, do mundo material, né? E cada vez mais uma percepção maior do mundo espiritual. Agora, logo em seguida, a gente tem aqui uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. Então, qual seria a diferença de pobre pelo espírito e puro de coração? O que os estudiosos aqui nos trazem, o que eu só replico para vocês, aqui eu não tenho nenhuma pretensão de ficar trazendo verdades e conceitos, são só reflexões, né? Eu acho que a nossa ideia de toda e qualquer palestra é trazer reflexões, para a gente sair daqui pensando e refletindo naqueles assuntos, não com verdades dogmáticas, reflexões. O que os estudiosos nos trazem é o seguinte, que o puro de coração é aquele que consegue não se libertar dos bens exteriores. Esse foi o primeiro passo, lá pelo espírito, que se a gente conseguiu já dar o primeiro passo, já, de certa forma, nos desapegamos. Mas nos liberarmos do nosso homem velho, nas palavras de Joana de Ângeles, nos liberarmos do nosso pequeno psicoego. E é difícil a gente conseguir, não é? Largar o nosso ego. Nós ainda somos muito apegados ao nosso ego, a camada mais externa da nossa individualidade. Nós temos o nosso ego do lado de fora, com uma camada mais externa,
E aí depois o nosso duplo etérico, perispírito, corpo mental, aí vem os inconscientes, passado, pretérito, presente, atual, né? Pretérito, e a nossa essência que fica no meio disso tudo, no centro disso tudo. E temos contato com ela a todo o momento. Basta realizarmos um trabalho interno. A qualquer momento nós conseguimos conversar com Deus. Qualquer momento. E em qualquer lugar. Basta só olharmos para dentro. Nos internalizarmos. Deus está dentro de nós. Isso aqui, Kardec já nos trouxe, os espíritos nos trouxeram, né? Onde está Deus? Onde estão as leis morais ou as leis divinas? Na nossa consciência. Doutrina também espírita, estudiosos já antigos, como Jorge Andréa. Jorge Andréa tem 100 anos de idade agora, ele fez, deve ter uns 2 meses, foi em julho, se eu não me engano, dia 20 de julho. E a gente estava fazendo a conta aqui, eu e o Paulo, ele deve ter pelo menos 70 anos de estudos. Eu falei, de 70 a 80, de repente, se ele começou ali num grupo jovem, sabe-se lá, não é? 80 anos de estudo. E tem um livro muito interessante que tem até à venda aqui, A Vida Além da Matéria, se não me engano, né? Esse último livro dele é um livro grande, tem até um DVD muito bacana. É um livro fundamental para a gente conseguir compreender. Eu tenho porque eu vim no encontro e aí a gente ganhou o livro. Quem tem, aproveite, pegue e leia. É grande, mas dá para ler aos pouquinhos, né? A gente às vezes se assusta com um livro grande. Dá para ler aos poucos, não é para ler tudo de uma vez. Muitas vezes você vai pegar um livro e só vai ler 3 ou 4 capítulos ali durante a sua vida inteira. São os que você precisa ler. Não tem aquela história, não vou pegar porque olha só o tamanho desse livro, né? Aí vai ficando lá no canto, juntando poeira. Será que é só comigo que acontece isso? Não, deve acontecer com mais alguém, né? A gente deixa lá de lado. Mas esse livro é muito importante para compreender justamente as fiações psíquicas, né? O que é o ego, ele desenha. Porque às vezes é difícil explicar. Olha, o ego é a camada mais externa, o self fica lá no meio, que é o eu profundo, ou o eu divino, é Deus dentro de você. Ele desenha como uma pirâmide, ele desenha como um círculo, ele desenha como um meio círculo. Não tem como não entender essa história de ego, self, canais do si, depois de pegar esse livro. É um livro muito interessante, eu acho que todo espírita tinha que ter esse livro para compreender muito bem, até os livros de Joana, porque Joana fala a todo momento de ego e de self. E a gente às vezes precisa que desenhe, aquela velha história, quer que desenhe? Ele desenhou o que é o ego, o que é o self. Então, a nossa parte mais pura e o que a gente deve buscar não está fora. As pessoas buscam paz, buscam a sua felicidade, a sua tranquilidade sempre fora, e está tudo dentro da gente. O puro de coração é o que consegue trabalhar o seu íntimo para ter um acesso mais facilitado a essa pureza divina. Isso é que é puro de coração. É o indivíduo que se esforça, que empreende esforços para poder se melhorar cada vez mais, e com essa melhora, os canais de comunicação com o seu eu divino, que é o eu profundo, melhoram. Você consegue captar melhor as mensagens. Se você pede em oração algum caminho ali que seja esclarecido, você consegue. E uma das formas mais eficazes da gente conseguir ter pureza de coração é fazendo um trabalho diário de vigiar as atitudes, orar. Vigiar e orar. Já disse Jesus, vigiai e orai. Vigiai, porque a todo momento nós podemos ser aqui falseados pelo nosso ego. E é fácil. É fácil cair no orgulho, é muito fácil. É fácil cair no egoísmo. Quantas vezes a gente não cai no egoísmo e no orgulho? Eu não digo nem por mês, nem por semana, por dia. Por dia. Né? Nós nos vemos, às vezes, maior do que nós somos. Ou diminuídos também, o que não é bom. Né? Não temos a real noção de quão importante nós somos para Deus, de quão importante nós somos aqui para a nossa sociedade, não temos essa visão. Né? Ou nos menosprezamos em alguns momentos, ou nos exaltamos em outros. Vivemos sempre aos extremos. Quando você vigia e ora, você silencia cada vez mais esse ego de extremos e consegue encontrar aquele equilíbrio necessário para viver, para evoluir. O equilíbrio é a base do universo. Tudo no universo busca o equilíbrio, tudo. Do nosso corpo, natureza, o meio ambiente,
tudo busca o equilíbrio. Nós fazemos parte também dessa busca pelo equilíbrio. Agora, é interessante um exemplo, né, de pureza de coração, para a gente ver como começa em nós mesmos, né? Tem uma história chinesa, e é bem interessante também a gente trazer para cá, talvez vocês já tenham até ouvido, mas eu acho interessante assim mesmo relembrar. Tinha lá uma determinada moça que casou na China, né? E lá na China é tradição, a esposa, quando casa com o indivíduo, fazer as vontades e tomar conta da mãe do indivíduo, né? É uma tradição lá. E elas precisavam aprender isso, e isso daí passa de geração a geração. A chinesa lá começou a tomar conta da sogra, não é? Não demorou 2 ou 3 meses para ela perceber que aquela situação era pior do que se ela tivesse morrido e ido para o inferno. Então ela chegou à conclusão de que não ia mais continuar com aquela tradição. Ah, mas você vai lá para um lugar ruim quando você morrer. Não, é melhor quando eu morrer do que agora. Já está difícil. Então, eu não quero mais saber. Eu vou dar fim na vida dessa moça, dessa senhora. Eu vou dar fim na vida dela. E aí ela procurou um mago, lá um sujeito lá que conhecia as ervas e a bruxaria lá chinesa. E, enfim, falou para ele a história, ele falou, olha só, não fique tranquilo, a gente vai resolver isso e resolve-se rápido. Eu resolvo as coisas rápido aqui. Então, ele sabendo, né, muito sábio, que as pessoas são imediatistas e a gente quer tudo para ontem, a gente vai resolver isso rápido. Mas não tão rápido, né? 6 meses. 6 meses a gente está com o trabalho resolvido. Vou fazer uma mistura aqui, uma mandinga aqui de ervas, e aí você vai colocar 10 gotas todos os dias na comida ou na bebida dela. Mas você tem que anotar toda a dose que você der para ela, você vai lá e escreve num caderninho. Agora, mais importante do que isso, e muito mais importante, é você não criar suspeitas, porque senão todo mundo vai saber. Você odeia ela, você vai ser a primeira suspeita, vai dar problema para você. Então você vai fazer o seguinte, você vai dar essas gotas e você vai tratar ela da melhor forma possível. Porque aí depois ela vai morrer, ninguém vai desconfiar. Não é isso mesmo, esse é o caminho. Aí foi lá, deu lá a primeira dose no primeiro dia, anotou na cadernetinha, e foi fazendo isso e com muito sacrifício, e ela pensava, não, mas é por pouco tempo, são 6 meses só, já se passaram aí algumas semanas, e aí no segundo mês, ela já estava cansada daquilo, não, mas isso daí já está acabando, e tratando ela bem, e com aquele sorriso, querendo matar por dentro, mas com aquele sorriso, se controlando. No terceiro mês, já na metade ali daquela problemática, ela começou a ver que a sogra não era tão má assim. Mas tudo bem, ela estava firme naquele propósito, né? Antes ela do que eu, pensou, né? Já estou sofrendo agora, sofrer depois, vamos lá. Passou mais um tempo, 4 mês, 4 meses e meio, ela começou a se arrepender profundamente, porque ela gostou muito da sogra. Falou, não é possível que eu estou fazendo isso com essa pessoa. Aí ela procurou lá o tal do mago, falou, pelo amor de Deus, eu compreendi que ela é uma pessoa muito bacana, ela é muito legal, e eu estou desesperado, eu não quero que ela morra, porque eu vou ficar profundamente magoada e eu vou sentir muito a falta dela. Ela, na verdade, não era tão má assim. Aí a gente tem que reverter isso. E o mago falou, você fique tranquila, eu conheço muito bem das coisas e eu sei que o tempo é a melhor solução para tudo, e tudo é transitório. O que eu te dei não foi veneno, não. Isso daí foi um fortificante. Ela está mais forte do que nunca. Então, você pode ficar tranquila. E ela voltou lá e teve um resto de vida lá perfeitamente tranquilo. É uma história singela, uma coisa interessante para a gente poder trabalhar, porque mostra que a verdadeira mudança é interior. Todo o nosso exterior reflete o que nós temos por dentro, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, e nós atraímos isso para a nossa vida. Se nós estamos ali com aquele pensamento, Paulo falou isso no preparo, né, negativo, o universo vai fazer de tudo para poder te mandar o teor que você emite. É afinidade. Afinidade. Tudo nessa vida é uma questão de afinidade. Não tem nada fora do lugar, nada nos acontece por acaso, nada. Se uma folha de árvore não cai, e nem um fio de cabelo não cai,
sem a ciência e a intenção divina naquilo, não vai ser uma situação difícil que vai acontecer na nossa vida que não tenha também um respaldo divino. É que a gente, às vezes, não consegue perceber a dor-lição e acaba culpando a própria divindade. Por que que eu fui passar por isso? Agora, é interessante, quando a gente coloca essa frase desse jeito, porque eu fui passar por isso, nós nos colocamos acima dos outros, né? Olha aí o orgulho. E por que não eu? O que que eu tenho de melhor? A gente olha na TV e vê desgraça. A gente vê ali pessoas que perdem familiares. Nós vemos, não que isso daí seja, claro, uma coisa tranquila, é difícil, mas vemos a todo momento. Por que que somos diferentes? O quão especial eu me acho para poder me blindar, não é? Porque comigo não. É um complexo de superioridade ilusória. Complexo de superioridade ilusória. Que se você projetar isso, inclusive, para as suas relações profissionais e pessoais, os resultados vão ser desastrosos. Imagina para as consequências do dia a dia, né? Esse complexo de superioridade ilusória nos coloca acima do que nós realmente somos. Eu vi uma charge muito bacana sobre isso, que era um sujeito se olhando no espelho e ele estava se coroando, a imagem refletida no espelho. Ele, um rei, se coroando. E ele, do lado de fora dessa imagem do espelho, a imagem real, era ele colocando um chapéu com orelha de burro, não é? E é interessante a gente ver isso, porque todo aquele que se eleva será rebaixado. E todo aquele que se rebaixa será enaltecido. O que é se rebaixar? Não é se humilhar naquele sentido ali próprio da palavra, eu quero ser humilhado. Se humilhar é justamente você perceber que ninguém é melhor do que ninguém, e se aconteceu algum problema com você, era porque precisava acontecer aquele problema com você. Se não aconteceu, que bom, reze para que, enfim, se vier, que você tenha sabedoria para poder aproveitar aquele problema, ou as felicidades, né? Porque também a vida não é feita só de problemas, tem os momentos felizes, né? É que o ser humano tem ali uma capacidade de perceber o que é ruim que acontece na vida que para no tempo, para naquele problema. E isso é pior, porque quanto mais ele para e fica criando aqueles mecanismos de se fixar naqueles problemas, mais ele está atraindo. O universo trabalha com energia e vai voltar a energia que você emana. Agora, se a gente conseguir mudar o nosso padrão mental e colocarmos o nosso objetivo principal no bem, nas coisas boas, sempre vendo um aspecto positivo daquela situação, e sempre tem, por mais dolorosa que seja a situação, sempre tem um aspecto positivo. Porque a gente está aqui para evoluir, não está para sofrer. Não viemos aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. Ah, mas o indivíduo que fez maldade à beça na vida passada, ele não veio para sofrer. Ele veio para aprender como fazer o correto. Como fazer o correto? Pode ser pela dor. Paciência, tem gente que aprende realmente pela dor, né? E se a gente está passando pela dor, somos um desses. Somos um desses. Por que não eu, né? Essa é que é a grande questão da humanidade hoje. Por que não eu? E o que eu posso fazer para que não seja o outro? Eu não gostaria que me ajudassem num momento difícil. O que eu posso fazer para que não seja ele também a passar por essa situação? Que conselho eu posso dar? Que amparo eu posso dar? Se uma religião A, B ou C está me fazendo bem, eu estou vendo que a pessoa está passando por um problema, por que não levar, sem impor nada a ninguém, mas o esclarecimento, dar um livro, uma palavra, indicar um link? Hoje em dia, coisa mais fácil que tem, gente. Antigamente você tinha que pegar um livro, comprar um livro, entregar para a pessoa, encontrar a pessoa. Hoje em dia, além de fofoca, o WhatsApp serve também para divulgar uma mensagem bonita, mas uma mensagem com moderação, né? Às vezes tem aqueles grupos lá que tem 60 mensagens. Aí você já não aguenta mais falar de paz, aquilo já te deixa agoniado. Vem a pomba, vem o arco-íris, vem tudo, você fala, tudo bem. São regras que a gente vai começando a perceber. Mas acontece muito isso. Acontece muito isso. Mas uma palavra bonita, um exemplo bacana. Lembrando que o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Só uma situação que aconteceu aí, ontem, inclusive, e eu achei bem interessante. Eu às vezes faço umas experiências para ver se realmente o negócio dá certo, se é isso mesmo do exemplo. Foi a situação de ontem, né? Nós fizemos, lá onde eu trabalho, um evento, reunimos alguns alunos e fizemos uma oficina de leitura. A gente trouxe alguns textos, algumas questões polêmicas e se elegeu lá o direito homoafetivo. Um tema um pouco polêmico, né? E, enfim, dependendo da orientação religiosa, as pessoas confundem direito com religião. Uma coisa é você
seguir uma determinada ideologia, outra coisa é você compreender como é que funcionam os mecanismos de proteção a essa ideologia, né? Democracia não é impor a vontade da maioria, longe disso. Democracia, além, obviamente, de se fazer prevalecer a vontade da maioria, é proteger as minorias, né? E resguardar direito todo e qualquer ser humano. Mas, enfim, fizemos lá umas dinâmicas e tudo mais. Aí a professora que estava comigo falou, tem um negócio muito bacana. Eu estava vendo que estava bem difícil ali, né? Porque algumas pessoas realmente ainda têm ali um posicionamento, né? Uma rigidez ali naquelas posições antigas que nós viemos realmente ao longo de vidas e vidas e vidas trabalhando, que hoje em dia são vistas de uma forma bem distinta, né? E eu pensei, isso vai dar problema, porque ela queria criar uma dinâmica que todo mundo ia encher bola colorida para poder representar ali o arco-íris e tudo mais. Eu falei, não, isso é muito bacana, porque cada cor do arco-íris representa ali, não é? Respeito, dignidade e tudo mais. O problema vai ser explicar isso para uma pessoa que não tolera certos posicionamentos e fazer com que ela encha a tal da bola. Eu falei, isso vai dar problema, mas tudo bem. Com muito custo, com muita paciência, explicamos tudo lá, se encheram as bolas. Eu achei muito bacana, isso aí depois até para outra palestra, que realmente as pessoas, quando são tocadas, elas mudam o seu posicionamento, quando são esclarecidas. Às vezes uma posição rígida de alguém é falta de conhecimento. Só falta de conhecimento. Quando você esclarece qual é a situação e qual é o dilema, ela fala, não, isso daí realmente eu concordo. Né? Eu realmente acho que todo mundo é digno de respeito, por mais que eu não concorde com a opção de cada um. Enfim, qual era a dinâmica? Enchia a tal da bola e no final o pessoal resolveu estourar as bolas. Eu falei, tá vendo, vai sobrar para a gente. Porque 100 pessoas, 120 pessoas estourando bola, é bola estourada a beça. Mas tudo bem, estouraram as bolas e tudo bacana. E aí eu vi tudo bagunçado, cheio de bola estourada. Aí ela falou, vamos pedir a ajuda deles para arrumarem as cadeiras e catarem essas bolas. Eu falei, não vão, não vão. Eu conheço meu eleitorado, o cara já teve um esforço absurdo para poder encher essa bola colorida. Se for para catar o que ele estourou, não vai. Nem se ameaçar tirar ponto na prova, não vai. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer rápido antes deles saírem, estão assinando aqui. Eu vou pegar ali vassouras e um negócio de lixo que você varre para dentro de uma caixa de lixo ali, não sei o nome daquele negócio, não, mas pegar as vassouras. Vamos a gente mesmo varrer esse chão rápido. Vamos fazer isso, não vamos falar nada com ninguém. Aí pegamos ali as vassouras e começamos a varrer. Começamos a varrer, sem falar nada com ninguém. Ninguém conseguiu sair daquele ambiente sem ajudar a gente. Ninguém. Por quê? Eles viram que a gente poderia ter pedido para a equipe da faxina, olha lá, vamos lá limpar aquela bagunça lá que a gente fez. Meu negócio não é esse não, meu negócio é da aula. Vai lá e limpa isso daí. Olha só. Fui eu que criei a bagunça. Foi uma dinâmica que a gente criou que causou aquele caos todo. O que me custa fazer aquela limpeza, né? E, pelo exemplo, meus amigos, todo mundo começou a arrastar a cadeira e varrer o chão e pegar as bolas e colocar num saquinho. E você vê uma coisa singela. Foi praticamente uma experiência social isso daí, né? Mas uma coisa singela, é um gesto bobo, varrer. Mas para quantas outras coisas na nossa vida, se a gente não pegar essa mesma dinâmica, olha, não me interessa se você vai deixar essa sujeira no chão, se você vai fazer essa maldade, se você vai tratar o outro mal. Eu vou tratar bem, porque o nosso comprometimento é para conosco mesmo. E pode ficar tranquilo, que você fazendo o bem, as outras pessoas vão se espelhar em você, porque o bem contagia, o bem se multiplica. E vão fazer o bem também. Então, se você quer mudar o outro, se mude. Se você quer que ele tenha uma atitude, tenha você essa atitude. Não imponha nada a ninguém, que o resto vem consequentemente. Meus amigos, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Desejo aí um bom retorno para os lares. Bom lanche na cantina também, que é muito importante, lanche fluidificado. Uma boa noite, é tudo de bom. Obrigado, graças a Deus.